Olá a todos, muito bom dia, seja bem-vindo ao Manhãs na TV. Um programa sempre a pensar em si, com convidados e temas espetaculares, onde nós gostamos sempre de trazer inovação e projetos que estão a acontecer no momento e que nós gostamos que você tenha esse conhecimento. Se é a primeira vez que está a assistir o Manhãs da TV, junto com a Curiaco está um pouco por todo o mundo, não só de norte a sul do país, nas operadoras principais, também estamos no satélite Spasat, onde apanhamos toda a Europa e Norte de África, toda a parte do mundo através da internet, onde quer que nos esteja a ver, um grande abraço e seja muito bem-vindo. Vamos começar aqui por esta... Não há nada melhor do que começarmos pela cozinha, não é? Claro. Um sítio magnífico para começar. Os melhores momentos é na cozinha. Exatamente. Porquê? Porque vamos estar à conversa com a nossa querida Ana. Não é? Exatamente. Ana Duarte nos vai falar acerca da Dookies. É uma marca que surgiu a 7 de dezembro de 2022. Com a CIA, sabemos todas as informações. E nos traz aqui umas cookies diferentes, muito deliciosas e saborosas, e eu acho que no final do programa você não vai aguentar, vai buscar um Instagram e se calhar até vai querer visitá-la e provar uma das suas bolachas deliciosas. Exatamente. E depois, na segunda parte, vamos estar com a nossa querida doutora Isabel Hermenegildo, que vamos falar acerca também da satisfação sexual do lado do homem. Portanto, um tema bastante interessante e sempre que há muitas dúvidas e muitas situações que podem, às vezes, surgir e que nós temos todo o gosto em responder. Se você também tiver e se quiser, também o pode fazer através das nossas redes sociais. Portanto, as perguntas difíceis hoje são para mim. Fica assim. Vai ser um bom programa, com certeza. Nós temos Facebook, Instagram, você pode falar connosco por esses meios. Nós então... Vamos já? Já não tem separador? Não tem então maravilha. Já... A gente agarrou no separador, mandou embora. Agora vamos falar com a Ana. Certíssimo. Olá, Ana. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa. Obrigada pelo convite. É um prazer tê-lo cá. Você veio de Setúbal, certo? Setúbal, exato, Margem Sul. Um grande abraço para toda a malta de Setúbal. Hoje estamos aqui a Ana a representar. Fala então acerca deste projeto. Não só como ele começou, mas como é que surgiu o gosto. Eu sempre gostei de bolachas. Sempre foi a minha paixão. Sempre no trabalho, eu tinha sempre bolachas no cacifo para comer e toda a gente Tenho um sabia. dentinho doce, você. Toda a gente sabia que havia bolachas no meu cacifo. Às vezes chegava lá já não havia nenhuma. Mas a verdade é que tinha sempre. E a Dookies surgiu por uma brincadeira. Um dia eu estava com a minha armazenista no armazém, estava a comer, lá está, as minhas bolachas, e disse: epá Maria, eu vou ter de criar umas bolachas, porque estas bolachas que nós compramos são tão pequeninas e isto desaparece em 2 segundos. É verdade. Uma coisa muito pequenina, e disse: não, vou ter de criar umas bolachas americanas, como deve ser, recheadas. E ela disse logo: bora amiga, sei que eu estou cá para provar. Foi logo o que ela disse. Para provar eu Ana, estou cá. mas porquê bolachas? Podia ser outra coisa qualquer. Porquê bolachas? É o meu gosto. Eu adoro bolachas, então decidi bolachas. E também primeiro, na Margem Sul, pelo menos Setúbal, não tinha nada de bolachas. Eu pensei: olha, vou já juntar o útil ao agradável, vou fazer aqui uma coisa diferente, vou tentar e deu resultado. E deu resultado. E deu resultado. Você experimentou então na criação deste processo, você também tirou especializações e as suas amigas foram as cobaias. Portanto, você Sempre. tem umas amigas espetaculares. Tem aqui Sempre. uma no estúdio, eu já percebi então. Sim, Ela tem... também é uma das cobaias. das cobaias. Sim. Isto é um trabalho muito chato. Elas, sim, é muito chato. Mas agora já chegou ao ponto em que não é só as amigas. Você agora fornece e este tipo Sim. de produto é bom porque pode acontecer por qualquer parte do país, né? O envio. Ou não? Não faço envios. Não faz envios? Não, por um simples facto. Como você vê aqui, algumas delas têm toppings. E então, esta aqui, então, doce de ovo, ia lá chegar, Então, já não ia ser igual. enviar aquelas que não têm toppings, mas prefere Assim, não enviar todas. Prefiro não enviar, eu entrego em mão. Ok. Para garantir que as bolachas estão 100% como deve ser e estão lindas e maravilhosas como estão aqui, então eu prefiro entregar sempre em mão. Entrega só na área de Setúbal? Setúbal, exatamente. Entrego só em Isso é Setúbal. mesmo exclusivo. Exclusivo Setúbal, quem vir comigo a Setúbal. Ok. O projeto é pequenino, não se Pequenino. pensa grande, não é, Ana? Sim, não O tem projeto ainda- É pequenino, já dá os seus passinhos, já está assim, já dá uns passinhos grandes, Já. prontos, mas não é muito grandes ainda. Não, Com calma, com calma. Ainda. A cookie é grande, sim, a cookie é grande. o projeto é que ainda está em crescimento. Em todo o caso. Exatamente. Passando ao dos amigos, agora você está a atingir clientes em toda a Sim, sim, zona sim, de Margem Sul, nomeadamente Setúbal. O que é que eles dizem? Qual é o feedback? Até agora não tem tido nenhum mal. Toda a gente adora e dizem: amiga, porque é que não começaste nisto antes? Devias ter começado antes em Setúbal a tentar fazer estas coisas. Tentei, resultou, o feedback é super positivo e estão sempre à espera que eu crie mais algumas cookies assim diferentes do normal. Entretanto, eu criei uma específica para o Dia dos Namorados, criei uma específica para a Páscoa. Entretanto, uma das Páscoa ficou, que é doce de ovos, que toda a gente adorou. E, entretanto, no Natal também criei esta, que eu trouxe exclusivo para vocês, que eu já não estou a fazer, mas trouxe, que era de Ferrero, para vocês experimentarem também. E agora, no Dia dos Namorados, estamos aqui com umas ideias, vamos ver o que é que aqui vem.
Então tem as clássicas americanas, tem também sazonais. que Exatamente. são- Por exemplo, a de maçã e canela é só agora para o inverno. Ok. É só para o inverno. E no verão também tive uma de frutos silvestres. Então também foi só no verão e primavera os frutos silvestres. Então vou sempre adaptando consoante as estações. Tem com topping e tem com recheio, não é? Estas aqui, básicas, estas todas têm recheio. As únicas que não têm recheio são estas básicas aqui de M&M's e a de pepitas. De resto, o que vocês veem tem todas recheio por dentro. Ok, então não há... Pois, assim, a mesma clássica tem as Clássica. pepitas por dentro. Exatamente. Sim. Estes recheios, então, você é que experimentou, os seus colegas aprovaram Elas aprovam. e as pessoas estão a gostar. Está tudo ok. O que é que acha que é o seu diferencial das outras cookies? O que eu acho é que elas são bastante diferentes do normal. Normalmente as pessoas apresentam uma cookie, como eu digo, básica, só de pitas ou só de M&M's. Eu tento dar um toque especial às cookies. Os efeitos, os desenhos, estes toppings que eu não costumo ver. Aquele topping também de pralinê, que tem amêndoa e avelã crocante. Pralinê é qual? É este que está aqui. Ok. Sim, exatamente. Tento dar um ar diferente. Até no Halloween, por exemplo, eu mascarei as cookies. Esta aqui de Kinder Bueno que vocês veem aqui, eu pulo a laranja e esta parte aqui, o Kinder, estava em verde, para parecer uma abóbora. Então eu tento diferenciar sempre que posso as cookies para ser diferente do normal. Para não ser uma cookie que nós vemos num centro comercial, naquelas caixinhas pequeninas que existem, é tudo igual. Eu tento sempre dar um ar diferente às cookies. Que é para ver Como é que se fica faz para se diferente. inspirar? Porque tem que estar sempre no seu modo de criação, tem que estar sempre no Criatividade. ativo, Estou não sempre é? a pensar, sim, eu estou sempre a pensar. Já antes de criar estas a de Ferrero, e também eu criei a de Ferrero e também criei uma de pitas de chocolate branco, que foi a edição de Natal. Mas eu já estava a pensar nisso no Halloween. Já estava a pensar, meu Deus, o que é que eu vou criar no Natal? Natal, o que é que toda a gente gosta? Ferrero Rocher. E toda a gente oferece Ferreros. É ou não é, Ambrósio? É, sim, Exato. Sim, Como toda a gente oferece moral. Ferrero. decidi trazer-lhe umas Dookies. Olha, seria uma coisa diferente. E vocês têm de experimentar, porque está igualzinho. Vamos experimentar. Então decidi criar esta cookie que basicamente parece um Ferrero que está aqui. Pus a avelã por fora. Então eu disse: tenho que criar uma cookie Ferrero, igual a um Ferrero, mas em cookie. Ok. E consegui, acho que E é um está. desafio Sim. e está bastante apetitoso. Exato. Você então tem, lá está, Ferrero, M&M's, Oreos, vários tipos de sabor. Caramelo salgado, Salgado limão, também. doce doce. Qual é a cookie que é Masterchef, se alguém for ter consigo, tem que obrigatoriamente provar, que é Caramelo salgado. caramelo salgado. Na minha opinião, caramelo salgado. Nas minhas colegas, elas adoram a de limão. Adoram a de limão. E a de chocolate branco também. São os 3 best-sellers. Ok. Chocolate branco, limão e caramelo salgado. São as que mais saem. Como é que tem sido esta aventura? Porque você agora está a iniciar um negócio seu, não é verdade? Muitas pessoas que assistem ao programa são pessoas que gostam de assistir a estes projetos novos que estão a surgir, também têm ideias através de manhãs sim. de TV. Mas que desafios é que espera para alguém que está a iniciar um projeto novo? É complicado. Quando principalmente trabalhamos em full-time, por vezes é difícil conciliar os horários. Tens de ter mesmo certeza daquilo que queres e que estás a fazer e que realmente gostas, porque por vezes fazes um full-time e depois fazes um part-time em cima do teu full-time. Quando chegas a casa, ainda dura umas 4 ou 5 horas. Então eu quase nunca tenho folgas, porque eu dedico as minhas folgas a fazer as encomendas, que é para entregar no dia a seguir. Então tem de ser com gosto, temos de nos dedicar àquilo que gostamos. E como gosto, não faz qualquer confusão. O gosto não... Exato, não cansa. cansa. É o ditado. Exatamente, sim. Você já teve a oportunidade de vender a várias pessoas, com Certo. certeza. Qual foi assim o feedback que mais lhe marcou? Assim, a história que mais guarda? Porque quando estes projetos iniciam, tem sempre aqueles momentos especiais que guardamos. Eu gosto da sinceridade das crianças. Ok. As crianças são os melhores. Que elas dizem realmente se estão boas ou se não estão boas. E ter uma a dizer: "Ai, é a melhor bolacha que eu provei." Pá, pronto, está fixe. já ganhei. Os adultos é fácil, mas as crianças é difícil de... Eles são muito honestos. Eles são honestos, então, desde que as crianças Sabemos dizem... que é bom para melhorar, porque se eles Sim, disserem, sim, "Ah, não sim. sinto tanto por causa disto." Porquê? Aí vamos ver. Então lá está, eu tenho essa minha amiga a Maria, que era a armazenista, e ela levava sempre para o filho dela, o Miguel. Eu dizia: diz lá o que é que o Miguel diz, que ele vai dizer a verdade. E ele dizia: olha, mãe, esta está um bocadinho doce. Diz à Adu que está um bocadinho doce. Então já mudava ali alguma coisinha. Então eu sigo sempre o que eles me dizem, porque eles têm razão. Ok. Sim. Como é que a família
o que é que eles expressam? Ou seja, qual é o sentimento deles ao ver alguém Apoiam. vir com esta novidade? Sim, apoiam? Apoiam e dizem, bora, segue se é isso que queres, tenta, vamos ver no que é que dá e estamos cá. Você de Setúbal, eu Sim. estava à espera que você trouxesse assim, uma bolacha verde e branca, pronto, Oh, meu para Deus. homenagear aqui a malta. Não, pode E que você ser não que da fez, pelo menos próxima. A caixa. Trouxe ali uma vermelha e branca, pronto. Está, Vermelha e branca, não está mal. Tenho aqui os amendoins, pronto, ainda tenho aqui um verdezinho, pronto, tem aqui um verde. E eu também só queria falar do slogan da marca Dookies, porque é diferente, porque é uma mistura de cookies com Duarte, que é o meu último nome, e toda a gente me trata por Du, então ficou a mistura das duas palavras, ficou Dookies, ficou ali um slogan bom, então adaptei esse nome à marca e acho que cativa também, fica no ouvido. E o verde também é porque gosta do verde. O verde é porque eu gosto do verde, sou de Setúbal, o nosso Vitória é de Setúbal. Nossa, então- Vitória de Setúbal. O nosso Vitória de Setúbal. Sempre, sempre. Este é um projeto que é recente, portanto, daqui a uns anos muita coisa pode acontecer. Exato. Acha que, diga-me, seja sincero como uma criança, pronto. Certo. Acha que isto vai ser um projeto que haverá um elemento de personalização, ou seja, alguém entra em contacto, eu gostaria de um assim, assim, assado. Eu vou fazer, ou você diz que não, tem os padrões e é estes padrões Eu que costumo vão seguir. fazer isso normalmente para as festas de criança. Ah, ok, faz festas de crianças? Sim, entretanto, por exemplo, eu tive uma festa de uma amiga minha que o tema era tudo dinossauros, em tons verdes, laranja. Então eu fiz umas cookies assim pequeninas, todas verdes, e tinha o dinossauro em chocolate lá em cima. Eu consigo adaptar. Também tive outra festa que era do Homem-Aranha, então era a cookie vermelha e fiz as teias de aranha com marshmallow. Aí consigo adaptar. Estas assim grandes, não. Mas quando é para festas de crianças, com antecedência, consigo adaptar. E também as cookies que vão para as festas são mais pequeninas que estas. Como são crianças, é metade do que está aqui. Não é que elas não comam uma dessas. Se uma dessas Uma Acredito dessas que sim. demais. você virava a melhor amiga deles, só que Acredito depois os que sim. pais iam dizer, Não, coitadinhos. cuidado. Não. Então faço metade do que está aqui e sempre as básicas, que são aqueles que mais gostam, que são as de pitas de chocolate ou de M&M, são o que os miúdos mais gostam, então são as que eu adapto também para as festas deles. Como está sempre também a inovar nos sabores e tudo mais, também tem que estar sempre a especializar-se, não é? Sempre à procura de novas ferramentas para melhorar. Tento. Com o tempo que tenho, que é pouco, tento sempre adaptar. Mas também, primeiro que eu chegasse a esta massa, ainda demorou um bocadinho. Tentei adaptar, tentei muitas coisas antes de chegar a esta final, porque eu queria uma coisa que fosse, imagino, crocante por fora, molinha por dentro. Então, após várias tentativas, consegui e tento sempre adaptar ao que há novo, a novos sabores, novos recheios. Tento sempre tentar acompanhar o mercado, por assim O dizer. que é bom para acompanhar uma bela de uma cookie? É um sumo, um chá, Na minha opinião, um cappuccino. Olha, Na minha opinião. Eu não sou muito fã de café, mas um cappuccino vai bem agora nesta época. Mas para quem gosta de café, também está tudo ok. Mas eu, para mim, cappuccino. Eu acho que de gostar fala muito mais do que... é, não é? Eu acho que sim, eu acho que deviam experimentar. Falo que para providenciarmos uma melhor experiência aos nossos audientes, é sempre a pensar na audiência. justo. Sempre. A gente podia provar, né, fazer isso Claro. por eles. Claro. Mestre Sala, Claro. faça favor. Então eu acho que nós temos Faça aqui... favor. Bora. Eu acho que temos aqui Façam uma as faca, honras. porque eu não vou comer uma inteira porque ela é muito grande. É muito Depois- grande, dividam. Então eu acho que a gente pode dividir. Sim, um grande sacrifício Olha, para só ti, sei que não é? vou levar isto para casa. Isto vai ficar convosco. e Não para se vocês. preocupe, quando o programa termina, não sei o que é que acontece, Pronto. milagrosamente tudo desaparece. Desaparece, não é? Então está tudo Então ok. você disse que nós temos que provar é aquele... Vocês têm de provar a de limão ou a de caramelo salgado, que são os best-sellers. Então eu vou para o de limão, o que é que a favor. menina deseja? Ah, Este é o de Podes limão. provar e certo? dizer o que é que tu achas. Então pronto, tenho as mãos lavadas, portanto... A seguir é isto, nós vamos ter com uma doutora. Vai falar acerca da relação entre o sangue e o prazer sexual. Isto pode ser umas ideias para umas cookies Açúcar. dos namorados. Açúcar. Nunca Olha. sabe o que é que pode sair daí. Está a ver, minha querida. Por isso, Você quer limão ou quer caramelo salgado? Não, prova tu, querida, e diz o que é que tu achas. não vê o recheiozinho. Elas estão bem fresquinhas. Uhum. Ontem era 2 da manhã, estava a fazê-las, por isso está ok. Quanto tempo é que elas, após, ou seja, eu vou Elas ao duram- estabelecimento, compro, Com a boca cheia, a gente estou a faz a tapar. pergunta, está a tapar, ninguém vê. mas se não lês a acabou minha, tenho que ter eu a fazer. Elas duram 3, 4 dias, sim. Sim, Mais só frescura? É muito bom. são boas, são. Gostei. Daí o Tá. facto de você ter também tido tanto tempo, não é? Até chegar Sim. à fórmula perfeita, digamos assim, da sua Tentei muita rotina. coisa. Elas experimentaram muita
muita coisa que não estava boa. Mas chegámos aí a essa conclusão que era aí essa massa que tinha de ser. Porque por vezes eu fazia e estava muito maçuda, parecia bolo e não era isso que nós queríamos. Não é aquela massa Exato. difícil que Sim, dói o dente. Claro. exato, não queríamos essa. Então eu queria essa exatamente como está aí. É consistente. É assim crocante por fora e como você vê por dentro ela é bem recheada e bem molinha. Como é que você espera ver este projeto daqui a 3, 4, 5 anos? Espero ter, como eu digo, uma cucaria. Não é uma pastelaria, é uma cucaria, onde só vende cookies, lá está, acompanhadas com os cappuccinos, uns naturais, cafés, um espaço pequenino, tipo grab and go, uma pessoa vai trabalhar, agarra numa cookie e num café, num cookie e num seminho e... Acha que há espaço ainda para mais ideias, mais cookies, novidades? Esperem para ver. Ainda está... Ainda temos muito. 2024 ainda agora começou. E também, nós estamos em janeiro, não é? Mas Sim. em fevereiro temos também o Dia dos Namorados, Exato. não é? Pronto, portanto, pode o ser meu até... mês. É o meu mês também. É o teu mês também, não é? Sério? Não sabíamos. Então... É uma dica para você lhe arranjar uma prenda de aniversário. Gosto de cookies. Gostas? Eu também gosto. Eu também gosto de Mas o que é que cookies. isto é? Desculpa. Mas estava a dizer agora no mês de janeiro, estamos em janeiro, mas em fevereiro também já é uma forma de nós também pensarmos, não é? O que é que nós poderemos oferecer, não é? À nossa cara metade. Certo. Assim, uma coisa docinha, por exemplo, porque não uma cookie, não é? E normalmente nas épocas festivas, quando eu digo épocas festivas, digo Dia dos Namorados, Páscoa, eu normalmente só vendo uma caixa com 6 unidades. Mas quando são épocas festivas eu vendo uma caixa pequenina só com 2 cookies, à vontade do cliente, para oferecer também a quem mais gosta. Por isso, nessas épocas, não é necessário encomendar a caixa de 6. Há sempre pode só encomendar 2. Se houver crianças, pessoas com restrições alimentares, você já pensou acerca disso? Está tudo, pelo menos na minha página, estão lá os ingredientes todos que eu uso. Por isso, antes de encomendar, ainda há sempre para ver tudo o que eu tenho lá. Tem lá acesso a tudo. Está tudo escrito, por isso está tudo ok. Certíssimo. Olha, Okay. José. É do é que sim. Gostei muito da sua cookie. Muito Realmente obrigada. a textura é muito boa e o sabor também. Está de Obrigada. parabéns. Se quiserem entrar em contato consigo, como é que o podem fazer? Através do meu Instagram. Está aqui a página já, aí, Dukis. E é só seguir, mandar-me mensagem, combinamos o melhor dia, a melhor hora para entregar e está feito. É super Com quanto fácil. tempo de antecedência que é necessário? Normalmente 2 a 3 dias, sempre. Porque eu faço as cookies todas à mão. Ok. Então, consoante os pedidos, eu faço todas à mão e são bem fresquinhas, por isso. Dei de ser com 2 a 3 dias de antecedência para me conseguir preparar. Certíssimo. Sim. E é isso que nós gostamos de trazer novidade. Ou seja, olha, por acaso em Setúbal temos, acho que poucos projetos de pessoas de Setúbal que passam por cá em comparação a Lisboa e se calhar até outros lugares da margem sul. Certo. Gostamos muito de conhecê-la. Muito É uma obrigada. novidade para quem está lá em casa e para nós. E desejamos muito sucesso para Muito todos. obrigada. Obrigada. E até uma próxima. Até uma próxima. Não, vemo-nos. Vocês um dia onde ir lá à minha cucaria. Com Você certeza. também há de vir cá mais vezes para trazer Espero bem que novidades sim. e sabermos estas coisas todas, porque nós Sim. gostamos sempre de saber estas coisas e foi um gosto conhecê-la. Muito obrigada. Um resto de um bom dia para vocês. Igualmente. Obrigado. Pois é, então tu gostaste da cookie? Eu gostei. Ficaste bem. Sabes que estes momentos docinhos logo de manhã calha sempre bem, não é verdade? E olha, por acaso não tinha o meu cappuccino, mas próxima vez que a Du vier cá, eu já estou preparado. É verdade. E agora nós vamos ter uma conversa super agradável com a doutora Isabel, portanto você não sai daí que nós voltamos já já. Estamos de volta agora, agora é na sala, na nossa segunda parte do programa, onde vamos estar com uma amiga do nosso programa, a doutora Isabel Hermenegildo. Ela, ou seja, opera em Medicina Regenerativa Estética e vai-nos falar acerca da relação entre o sangue e a satisfação sexual, parte 2. Porque a parte 1 já passou, você pode ver no YouTube, foi mais voltado para as senhoras, agora é mais voltado para os homens. Exatamente. Não é? Isto é um mundo muito complexo, mas temos uma excelente profissional para esclarecer todas as dúvidas e questões. Você depois pode também falar com ela pelos meios de contacto dela. Doutora, muito obrigado por ter vindo. É um prazer tê-la cá. É um prazer Obrigada. voltar sempre a estar convosco. Então, vamos novamente ver a importância do sangue na qualidade da vida sexual e, neste caso, no aparelho genital-urinário masculino. Será?
É isso que É nós isso vamos mesmo. falar. Perguntas difíceis vão agora ser para mim. Agora vão ser para si. Se eu tivesse que lhe perguntar, enquanto homem, Opa! dir-me-ia o que é mais importante a nível genito-urinário masculino? É a incontinência urinária? É a disfunção erétil? Qual é a coisa que motiva mais os homens? Que motiva? Isso eu acho que Sim. seriam coisas que iriam desmotivar, não? Não. Estou a perguntar, quando vai ao médico, é mais capaz de ir por uma infecção urinária, por disfunção erétil, por outro tipo? Que estilo de... Eu acho que seria por uma disfunção erétil em comparação. Uma disfunção erétil, em comparação, é um dos motivos que realmente os homens se preocupam. Eu penso que, tal e qual como referenciou, isso é um dos principais temas, mas, na minha modesta opinião, costuma ser muito pouco falado, mesmo entre os próprios homens. É verdade. E, antes de recorrerem, eles pensam seriamente, não encaram este tema tal e qual como se fosse uma dor no peito ou uma hipertensão arterial. Eu acho que têm mais dificuldade. Sim. E, quando estão entre pares, também não costumam referenciar o problema. Ao contrário das mulheres, que eu não sei se a Sara acha que as mulheres mais facilmente falam na sua disfunção sexual, têm mais facilidade em partilhar, que não tiveram orgasmo ou que não se sentem a funcionar tão bem. Eu acho que também isso também difere um pouquinho também da relação que há entre o casal, não é? Mas eu acho que a mulher é capaz de ter um pouco mais de facilidade de falar esses assuntos. E entre amigas? Eu pessoalmente não gosto de falar da minha vida sexual com as minhas amigas. Acho que é uma parte reservada para nós, para mim e para o meu marido, e que nós devemos falar entre nós. Daí o nosso à vontade de sermos o melhor amigo um do outro, portanto, tem a ver com o relacionamento também. Mas Digo eu, da minha experiência, acho que normalmente as mulheres entre si comunicam mais acerca da sua vida sexual do que propriamente os homens, que estão sujeitos a uma grande pressão. Está. Porquê? Porque, se repararem, a disfunção sexual é mais fácil de encobrir, entre aspas, no sexo feminino que no sexo masculino. O homem, portanto, tem que se sentir excitado, tem que produzir uma ereção, tem que concretizar essa ereção, portanto, tem vários parâmetros ou várias etapas que vão sendo sempre, digamos que, observadas e que não há como sair delas. Resultado, eu, na minha modesta opinião, e como já disse, os meus pacientes sentem-se mais pressionados quando são homens do que quando são mulheres. E geralmente é necessário ter uma maior, digamos, confiança médico-utilizadora nesta área masculina. E, espantosamente, nem sempre se sentem tão à vontade com outros homens como se sentem se for uma mulher. Que engraçado. Porquê? Isto é de nação para em qualquer nação, em qualquer parte? Em qualquer nação, não em qualquer parte. A nível europeu, por vezes já percorreram vários urologistas e vêm a uma consulta de funcional que tem outro tipo de padrão. Repare, se nós tivermos um tumor, um problema prostático, qualquer coisa, é bem definido quem é o médico e serão os urologistas a dar a resposta à sua problemática. Agora, quando começa a nível de funcionalidade, de disfunção erétil, eles vão ter algumas respostas, mas bastante estereotipadas.
É aqui que entra um bocado a genitoestética, porque usa, por exemplo, o sangue, usa, por exemplo, as ondas de choque, usa, por exemplo, carboxiterapia, usa uma série de técnicas um bocado mais out of the box, em que geralmente são pessoas que dominam outras técnicas que vão estar ali para providenciar o auxílio. Então, qual é a dificuldade? Primeiro, a quem dirigir-se. Para saber, primeiro, partilhar que se tem disfunção erétil e perceber se há uma causa orgânica ou se há algum medicamento ou alguma coisa que o paciente está a tomar, ou se é uma situação transitória de uma hormona, por exemplo, de uma testosterona baixa, por alguma razão que está por trás daquela disfunção erétil. Portanto, primeiro analisar a causa. E isso deve-se recorrer ao médico. Não se deve partilhar propriamente entre amigos antes de recorrer ao médico. Porquê? Porque ele é que vai analisar. É uma coisa temporária, uma coisa transitória. A pessoa está cansada, está deprimida, anda a tomar um medicamento, por exemplo, para a hipertensão arterial. Está a fazer picos de hipertensão arterial, está a tomar um medicamento para a hipertensão arterial. Claro que vai ter repercussão. E aí não faz sentido eu dizer que com o plasma rico em plaquetas vou obter melhores ereções. Não, não vou, porque tenho uma causa por trás que é diferente. Claro. E que deve ser analisada antes de nós seguirmos para a frente. Agora, eu tenho um homem que do ponto de vista psicológico está bem, que do ponto de vista arterial as artérias estão a meter para lá, para os corpos cavernosos, sangue suficiente para ter uma ereção, que não tem umas veias incompetentes, não tem uma espécie de varizes que faz com que o sangue não fique lá dentro. Então aí, eventualmente, eu vou conseguir bons resultados com aquele plasma rico em plaquetas, aquela fração alaranjada e mais a amarela. Onde é que os poderei aplicar? Posso aplicar na região da glande para... Mas isso dói. Só com pomos uma anestesia tópica e dá perfeitamente um creme, porque como a glande não tem capa córnea, novamente como a vagina, vai fazer com que aquilo seja muito absorvido, o anestésico. E, a seguir, poderemos estrategicamente colocar algum plasma rico em plaquetas. Também podemos fazê-lo para melhorar o funcionamento dos corpos cavernosos, portanto, fazer alguns pontos a nível do corpo, propriamente do pénis. Também temos estado a utilizá-lo com alguns resultados bastante positivos a nível das placas da doença de Peyronie. O que é a doença de Peyronie? É uma doença em que, por vezes, é mais frequente em homens que têm hipertensão, que são diabéticos e assim, e o pénis, quando está em ereção, começa a ganhar inclinações. Pode inclinar para baixo, pode inclinar lateralmente, pode inclinar superiormente, de forma a até tornar a relação impossível. Tem uma primeira fase com dor e depois uma segunda fase em que estabiliza sem dor, mas que realmente os movimentos ficam sempre torcido. E que os homens também, mais uma vez, têm muita dificuldade em falar sobre o assunto. E então nós vamos e aplicamos no sítio da placa o plasma rico em plaquetas.
Também tratamos com ondas de choque, com várias formas alternativas, isto tudo antes de se chegar a uma situação cirúrgica, porque na realidade o tratamento da doença de Peyronie também pode ser cirúrgico, mas com alguns inconvenientes. Portanto, há algumas tentativas que se podem fazer antes de se chegar a esse patamar. Daí a importância, e já falámos no programa anterior, até mencionámos que primeiro foi voltado, no programa anterior foi mais voltado para os desafios que as mulheres passam quando se trata desta área, mas também vemos que os homens também não estão isentos e por isso ambos devem ser acompanhados por profissionais. Exatamente. Mesmo não só antes e após, sobretudo após gravidez e nascimento de filhos. E repara, como já dissemos no programa anterior, isto é um problema de chave-fechadura. Portanto, muitas vezes se me perguntam se este tipo de tratamento que vamos fazer nos homens é mais funcional. Não é para aumentar a dimensão, que é uma problemática que hoje em dia é muito, muito mencionada. E, portanto, os tratamentos com o plasma rico em plaquetas, que é o tema hoje do programa, portanto, através do seu sangue, obter, este é mais para melhorar a função, não propriamente a dimensão. Embora haja colegas que, quando fazem o aumento do pénis com gordura, ativem ou melhorem a qualidade da gordura novamente com o plasma rico em plaquetas, para que ela sobreviva melhor e para que fique de uma forma... É realmente utilizado, mas não é o âmbito deste programa. Claro. Neste programa estamos a falar, sobretudo, da funcionalidade. Sim. O plasma rico em plaquetas também tem muito bons resultados na psoríase masculina e também numa doença que é o líquen, em que os homens ficam com a glande ferida e a zona do prepúcio, aquela pele que também ferida e com rasgões, com o plasma rico em plaquetas também se tem muito bons resultados. Isto com certeza a doutora saberá explicar melhor. Hoje em dia também é possível ter acesso a vários tipos de medicamentos, né, que vendem em sites e promocionais para, não sei se talvez para ajudar no melhor funcionamento do pénis. Mas eu acho, e a doutora com certeza poderá confirmar, sem ter um aconselhamento médico é muito arriscado fazer isso. Nem sabe o que é que contém. Eu, pessoalmente, não seria opção. Repara que desde a dosagem do princípio ativo até existirem vários tipos de princípio ativo e a maneira como eles são ministrados é extremamente importante e preciso. Portanto, nós conseguimos determinados medicamentos para obter ereção que até podem ser introduzidos intrauretrais. Simplesmente vêm doseados a quantidade e a qualidade. E há medicamentos que, ao produzirem a ereção, produzem, em determinados casos, que, portanto, com uma determinada incidência, vão fazer uma coisa que se chama priapismo. O que é o priapismo? É o contrário. É o pénis ficar ereto sem parar de estar ereto. E, nesse caso, deve-se recorrer rapidamente e sem vergonha aos serviços de urgência. Para fazer com que aquela ereção regrida, porque por vezes isso pode suceder na sequência de usar determinados medicamentos por via oral ou mesmo introduzidos na uretra e nesse caso, digamos que é uma urgência, entre aspas, no sentido de recorrer ao auxílio. Qual é
o que é que pode advir, ou quais são as consequências que pode advir da pessoa não recorrer à urgência ou não ir logo tratar? Do priapismo? Sim. Pode ficar com o órgão a seguir não funcional. Okay. Pronto, colocando isto de uma forma elegante, pronto, aquilo fica em isquémia, portanto, não deve suceder. Portanto, deve ter uma ação rápida. Relativamente rápida, pronto. Aquilo dura, portanto, é para ir ao serviço de urgência para fazerem um antagonista de maneira a que aquela situação regrida. Porque é pontual, não é frequente. Há milhares de homens que usam, portanto, medicamentos por via oral e, inclusivamente, injetáveis e intrauterais que foram prescritos pelo médico com essa finalidade. E o próprio médico, quando prescreve, alerta o paciente. Só veio esta conversa no decorrer de pessoas que podem adquirir medicamentos online fora portanto, do circuito comum controlado, e então, nesse caso, é por isso que estamos a falar do assunto. Este é um assunto, como mencionou, que para homens eles não falam tanto. Eu não sei, não posso falar porque eu não sou senhora, mas acho que as senhoras, se calhar, se sentiriam-se mais à vontade que os homens. Os homens não tocam neste tipo de assuntos. Pelo menos eu nunca ouvi nenhum homem falar isto comigo nem com o outro. Mas eles, com certeza, ao ouvirem a doutora falar e nas suas palestras e tudo que ensina, com certeza, alguns compartilham, nem que seja consigo, mais em privado, o feedback, de como ajudou, como fez a diferença. O que é que eles dizem após ouvir o que você ensina? Repara, o meu feedback é geralmente bom. Portanto, tento manter com os meus pacientes o mesmo grau de abertura que estou agora ao falar convosco, porque é extremamente importante na qualidade de vida de uma pessoa, ela sentir-se completa. E há homens para os quais esta parte terá um grande peso. Há homens para os quais esta parte não terá um grande peso. E há idades em que isto se reveste de uma grande importância e outras em que terá menos importância. Agora pense, estávamos a falar disso antes do início do programa, na adolescência. Repare que é uma época competitiva. Tamanho, o alcance, quem urina mais longe, quem faz isto, quem faz aquilo. É uma altura de comparação e descoberta. Eu recordo-me que eu andava no liceu e havia um casal, portanto, um rapaz e uma rapariga, em que diziam que ele era uma bomba sexual. Eu tinha 12 ou 13 anos, não sei se está a perceber, uma bomba sexual. Eu olhava para a cara dele e pensava o que será uma bomba sexual, porque eu nem sabia muito bem. Penso que há 53 anos atrás, uma bomba sexual. Eu olhava para ele, quase que pensava, vão-lhe crescer orelhas grandes, qualquer coisa. Resultado. E então eu tive acesso, posteriormente, na minha consulta, ao dito indivíduo. Eu já era médica, ele já era crescido e marcou uma consulta para mim. E eu descobri que a bomba sexual tinha disfunção erétil. Mas porquê? Porque tinha ejaculação precoce. Ok. E ele era uma bomba sexual porque ele despachava aquilo num instantinho. Eu não fazia a mínima ideia. E então qual era a problemática? Tinha ejaculação precoce. E é uma coisa que muitas vezes é muito pouco dimensionada e muito pouco falada fora do casal e que tem uma repercussão enorme, porque aquele indivíduo pode, na realidade, reproduzir-se. Portanto, aquele casal vai ter filhos, vai uma série de coisas, mas vai ser sempre debaixo daquela névoa da ejaculação precoce.
É engraçado que tivemos a falar em off, a doutora preza muito pela a felicidade do lar, né? Claro. E até chegou a mencionar, até em certos países no Médio Oriente, por causa da situação de que as senhoras têm muitos filhos, mesmo às vezes não tendo condições, mas têm muitos filhos, e acabam por ter um casamento com uma família grande, mas não tão feliz, não tão unida, e como você teve a coragem e a ousadia de falar para essas senhoras, mais vale ter menos filhos, mas que saibam cuidar melhor e que tenham um relacionamento mais íntimo, mais uma proximidade. Ou seja, você quando fala destes assuntos, você pensa, acima de tudo, na felicidade do casal, que tenha um casamento duradouro, ou seja, menos filhos e um casamento duradouro. Foi até as palavras... Exatamente. Isto, se não for resolvido, atrapalha imenso. Repara, eu penso que, sobretudo numa sociedade europeia, é fácil, ou relativamente fácil, mudar de parceiro. As constrições religiosas não são tão grandes. Então, eu penso que, por todas as razões e mais alguma, um casal que se escolheu pelas verdadeiras razões de afinidade, ao longo da vida, deve ir lutando, entre aspas, por manter aquelas afinidades. E quando eu digo aquelas afinidades, é em todos os territórios do casamento. Afinidades de trabalho, construir uma boa casa, dar um lar não disfuncional aos filhos. E a disfuncionalidade ou não também depende do nosso equilíbrio enquanto casal. Eu acho que um homem satisfeito e uma mulher agradada é a melhor receita para continuar ao longo do tempo. E penso que esta parte do aparelho genital-urinário é fundamental, porque uma incontinência urinária pode destruir um casamento. É o cheiro, é a perda de urina incorreta, é uma série de coisas em que a mulher não se sente à vontade. É isso então importante haver uma boa comunicação entre o casal. Fundamental. Uma boa comunicação, e quando ela não existe, há o aconselhamento sexual, há essa parte toda que pode facilitar essa comunicação. Mas nunca esquecendo que os problemas orgânicos, quando são resolúveis, deve-se tomar conta deles, porque eles têm peso, vão ter peso, e o plasma rico em plaquetas é, na realidade, uma boa ferramenta, tanto para homens como para mulheres, para resolver uma série de problemáticas. E ainda bem que estamos a falar deste tema, não é? Sim. Sobretudo do sangue. Eu queria Falou no fazer-lhe uma programa- pergunta. desculpa, Queria fazer uma fala. pergunta. Se eu souber responder. Que é uma coisa que falou e eu fiquei interessada em saber um pouquinho mais. O homem é caçador. Por definição, Não faças essa cara. por definição... Vocês dão trabalho. Repara, Até no mundo animal, o animal tem que andar à porrada primeiro para poder ficar com a fêmea. vê. Poxa. Pronto. Os homens têm em maior quantidade uma hormona que é a testosterona. Mesmo quando se passa para a menopausa e as mulheres diminuem a libido, hoje, por vezes, ao fazer suplementação hormonal, acrescenta-se testosterona mesmo nas mulheres. É algo muito debatido a nível de endocrinologia e de determinados médicos, mas há quem o faça. Não estou a dizer nem que se deve nem que não se deve, só estou a dizer que existe. Por outro lado, o que é que essa hormona vai fazer? Vai ser mais proativa, mais reativa. Daí eu falar que homens que têm testosterona baixa, muitas vezes menos líbido, menos desejo, menos partir para a frente. Na mulher, nós também temos testosterona, mas geralmente circulamos dentro de níveis mais baixos. E é essa testosterona que se pensa que os torna caçadores. Ou seja, para ir daqui ali, eles vão numa linha reta. Nós temos menos testosterona,
somos geralmente, nós chegamos ali, mas geralmente damos a volta à mesa para chegar lá, porque temos que ter a certeza, como não temos um grande músculo por trás, geralmente temos que ter uma estratégia mais adequada para chegar ao sítio, porque não contamos com aquela agressividade e com aquela testosterona e com aquele poder muscular. Porquê? Testosterona, inclusivamente, mobiliza, aumenta os músculos, o poder muscular. Faz com que a gordura não passe aqui dos glúteos para a cintura. É, assim, uma hormona que tem algumas grandes vantagens e que eles têm mais disponível que nós. Resultado. É, como eu lhe digo, uma das razões que eles são mais caçadores, dirigem-se mais ao sítio. Mas muitas vezes as mulheres têm a ideia de que, eu gostei daquilo que falou há pouco, muitas vezes a mulher tem a ideia de que o homem está sempre pronto. Mas não, eles têm um percurso até lá chegar, não é? Exatamente, e é um percurso que foi aquilo que eu estive a falar, que eles têm que ter consciência que não têm disfunção erétil se uma ou duas vezes não lhes apetecer. Repara, um homem com o nariz obstruído e a fazer um antihistamínico, provavelmente aquilo não está a funcionar da forma que está no outro dia em que ele se sentiu energizado. Por outro lado, há horários. Portanto, as hormonas têm um ritmo circadiano. Não são as mesmas, provavelmente no início da manhã, que ao fim de uma noite de libações. Portanto, a performance pode ser completamente diferente. No mesmo homem, só com 24 horas de diferença. Damos imenso. Não, não é isso. Repara, por outro lado, eles têm que cumprir diversas etapas. Quando estão cansados, e eu penso que se aquilo for uma situação recorrente, então aí não devem varrer para baixo do tapete. Mais vale precocemente termos uma ideia do que é que se está a passar, porque muito provavelmente, numa fase precoce e identificável, nós vamos arranjar uma alternativa. Nem que a alternativa seja mudar o antihipertensor. Ou temos um homem diabético com uma melhor controle das glicémias, a disfunção erétil provavelmente também vai melhorar. Falamos no... Isso eu acho que é muito, muito importante. Falamos no programa anterior acerca do Bem, eu vou. E eu achei, quando falamos acerca de homens e mulheres, tanto pode ser para mulheres como para os homens, mas eu ainda acho que é mais nos homens. Eles fumam mais, bebem mais álcool, mesmo quem faz, por exemplo, ginásio, toma suplementos e coisas complicadas. Isso prejudica o sangue, né? Pode prejudicar, pode afetar o sangue, impactar e ter consequências também. Exatamente. Portanto, como eu lhe digo, por exemplo, o álcool, numa primeira fase, ele é desinibidor na fase cerebral. Portanto, melhor sexo. Mas depois, na sua progressão, ele vai destruir praticamente tudo. Portanto, um homem que tenha consumos de uma toxicofilia, de consumo de álcool, é um homem que com o tempo vai ter quase, muito provavelmente, problemas sexuais. Vai ter disfunção erétil. Porquê? Os nervos vão sendo destruídos. Portanto, vão fazer com que tudo deixe de acontecer. E esse homem, muitas vezes, até vai ter problemas a nível cerebral. Uma encefalopatia, com delírios de ciúme. Isso é tudo
tudo isto está relacionado. Nós não temos os nossos consumos, os nossos hábitos de higiene diária, de consumo de açúcares, de consumo de álcool, de fumar, mesmo outro tipo de toxicofilias, estou a falar... Eu bem sei que isto é um programa da manhã, mas consumos de cocaína, de morfina, de tudo isso vai ser prejudicial em relação à atividade sexual. Não vai incrementar, ou se numa primeira fase pode ter uma melhoria, posteriormente vai pagar a fatura. É como se costuma dizer, não há almoços grátis. Sim. E os jovens, nessas alturas, ou seja, quando falou acerca do pico das hormonas, também é quando eles estão no pico como é que eu ia dizer, quando eles ficam interessados, ou seja, Exatamente. curiosidade. O que é Sim. droga? O que é álcool? Sim. O que é tabaco? E eles têm que perceber que nem sempre são práticas sinérgicas. Pelo contrário, são geralmente, e já estamos a exceder, portanto, se calhar o âmbito do programa, mas eu acho que essa sua pergunta é fundamental. Eu penso que a qualidade do sangue, aquele sangue que tem que lá chegar, os vasos têm que abrir o suficiente para o sangue chegar lá. Para haver estímulo, uma pessoa tem que estar acordada para sentir. Repara, tudo isto tem que funcionar. O indivíduo tem que estar bem alimentado. Para se construir colagênio, para se ter dimensão, nós temos que ter proteínas, temos que ter aminoácidos, cistina, lisina, temos que ter vitamina C. Portanto, uma alimentação saudável, exercício QB, quanto baste, como nas receitas dos bolos. E tudo isso é fundamental. Já diziam os antigos, mente sã em corpo são. Tudo na realidade é fundamental. Você até pode pensar assim, sabe o que é que vou fazer? Eu vou comer muito alho porque alho faz bem à circulação. Calma lá, porque as senhoras depois sentem no hálito e depois não há nada para ninguém. Portanto, tudo tem que saber pensar. Agora é que foi uma lança em África. Que idade é que acha que homens também deveriam ser acompanhados por especialistas na área de medicina regenerativa estética? Que idade é que acha que devem começar? Na idade em que eles acharem necessário, que eles próprios identifiquem que necessitam de ajuda. Eu acho que, por vezes, e nós estamos numa altura social que é uma problemática muito falada, a identidade de género, tudo isso, e eu penso que nós temos mesmo que dar acompanhamento aos jovens no sentido de eles entenderem o que é que pretendem na realidade. Com as técnicas e os meios médicos de que dispomos, sem propriamente grandes preconceitos, mas com o intuito de os ajudar a descobrirem, de lhes iluminar o caminho, no sentido deles perceberem o que é que eles, não é a sociedade, o que é que eles pretendem na realidade. Portanto, e acho que não há idades. Eu, aos 13 anos, lembro-me de brincar com bonecas e ser perfeitamente feliz. E não penso que deixei de entrar posteriormente na vida adulta e na adolescência com grandes problemáticas devido a esse meu hábito. Doutora, acho que todo mundo precisa de ouvi-la, quanto mais vezes melhor. Portanto, com certeza virá mais vezes amanhã. Claro que sim. Muito obrigado. Mais vezes. Obrigado, meu. Para mim é você uma convidada de honra no manhã. Muito obrigada, obrigadíssimo. O que é que achaste do programa? Eu gostei muito. Acho que ficámos bastante esclarecidos e são sempre assuntos muito atuais e que existem exatamente e são trazidos aqui exatamente para que você também possa ficar esclarecido e também conduzir a sua vida da melhor forma. E nós adoramos a sua companhia aí desse lado. Portanto, nós sabemos que o resto do seu dia vai ser fantástico. Teremos mais convidados fantásticos e temas espetaculares no próximo programa. Tchau, tchau. Até lá. Até lá.